Tenha uma mente capaz de resolver qualquer tipo de problema. Esse foi sempre o meu grande dilema, a minha história de vida. Eu sofri demais, noites sem dormir. Mas o que é problema? Segundo o dicionário, o problema é tudo aquilo de ordem de esforço e de difícil resolução. Quando eu entendi isso, quando eu entendi que os problemas eram situações difíceis de resolver, eu comecei a fugir dos problemas. E não é bem assim que se resolve. Isso me trouxe uma série de consequências, uma série de situações as quais eu não estava preparado para lidar. E o que me intriga é justamente isso. O quanto somos capazes de desenvolver a habilidade de resolver problemas. Uma universidade federal, a Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fez uma pesquisa com adolescentes de 12 a 14 anos para medir o índice que eles tinham de capacidade de resolução de problemas. Infelizmente, o resultado foi muito abaixo até do esperado. As crianças, os adolescentes tinham muita dificuldade de resolução de problema. Mais de 95% deles não conseguiam desenvolver o lado criativo do cérebro para poder sair de uma situação difícil. Eu me lembro um tempo atrás, um grande exemplo que eu tive, uma pessoa vem até mim, era uma sexta-feira à noite, desesperada, sem saber como resolver o grande problema que ela tinha no momento, que era um problema de ordem profissional. E essa pessoa, ela então me disse que ela, sem querer, obviamente, acabou causando um grande dano, um grande prejuízo para a empresa a qual ela participava. E ela não sabia como resolver aquilo. A primeira pergunta que eu fiz para ela é: você tem como resolver isso agora, nesse exato momento? A segunda pergunta que eu fiz para que ela tentasse destravar a área do cérebro dela, que é a área responsável pelos pensamentos, eu já explico qual é essa área, foi: você já organizou os seus pensamentos? O que significa a organização do problema? Eu literalmente falei para ela se ela já tinha reservado um tempo para descrever as causas do problema. Porque quando isso em todas as situações da nossa vida, quando a gente para poder descrever algo, aquele emaranhado de ideias, aquela multidão de pensamentos, o alto fluxo que gera muito transtorno emocional, possivelmente você já viu alguém dizer que eu não consigo resolver nada agora que eu estou com a cabeça cheia. É justamente por isso, porque a emoção ela bloqueia uma parte importante do cérebro, que é a área do neocórtex, que fica aqui no lobo frontal, que é a área responsável pelo falar, pelo pensar, e também a área responsável até pelo escrever. Por isso você sempre vai me ver falando a respeito de técnicas cognitivas para que você consiga vencer algumas barreiras, alguns medos, alguns transtornos. Organizar as ideias, organizar o problema, a forma com que você está enxergando, faz a tua mente desacelerar esse alto fluxo. Então eu disse para ela: organize as causas do problema e as possíveis resoluções. Ela imediatamente já baixou o nível de estresse e já conseguiu ter uma concentração maior. A segunda coisa que eu disse para essa pessoa é que ela descrevesse o pior cenário possível diante daquele problema. Qual seria o pior cenário possível dentro de um problema, dentro de uma organização? Essa pergunta eu fiz para ela: qual seria a pior notícia que você poderia receber a respeito? Ela olhou para mim e me disse: a minha demissão. Eu falei: isso, exatamente. O pior cenário dentro do teu problema é a tua demissão. Então descreva a tua demissão e o que você fará após. Fazendo isso, ela tirou uma carga enorme de dentro dela, porque ela conseguiu eliminar todos os pensamentos fantasiosos a respeito daquela situação e trazer para a realidade. De maneira que ela olhou o pior cenário possível e teve tranquilidade para poder lidar com todos os outros cenários, que foi o terceiro ponto que eu abordei com ela. Após você organizar os seus pensamentos e após você identificar as causas do seu problema
e verificar o pior cenário possível do seu problema, organize as suas ações, planeje as suas ações. E foi o que ela fez. Eu fiquei muito feliz porque recebi o retorno dela na semana seguinte, dizendo que em uma conversa super tranquila ela expôs os motivos pelos quais ela havia cometido o erro e tudo ficou bem. Ela acabou por nem ser demitida. Então, eu dei um exemplo aqui apenas, mas diversos problemas de todas as ordens acontecem conosco todos os dias. Problemas de ordem financeira, problemas de ordem conjugal, emocional, mas invariavelmente todos esses problemas, se você conseguir descrevê-lo dessa forma, as causas e desenhar o pior cenário, o que você está dizendo para o teu cérebro? Você está dizendo para ele assim, eu sei tudo o que pode acontecer. Eu estou no comando, tá? Porque a nossa mente, ela tem uma dificuldade enorme de lidar com tudo aquilo que ela não conhece. De tudo que é novo nos causa desconforto. Então, quando você aplica essa técnica, quando você faz essa dinâmica, você está dizendo para o seu cérebro que você é o piloto daquele momento. Você está no controle de toda a situação e que não existe nada inesperado, que não existe nada que você ainda não pensou que não possa haver uma resolução. Eu vou te dar daqui a pouquinho uma dica bônus que é fantástica para dentro disso que nós estamos falando. Só não deixa de clicar aqui no like se o conteúdo faz sentido para você, porque clicando aqui, você ajuda cerca de mais ou menos 10 pessoas a receberem o conteúdo. E também se inscreva. Só dá um cliquezinho ali, se inscreva no canal. Você ajuda ao conteúdo a ficar mais tempo no ar e ser produtivo, a alcançar pessoas que realmente queiram e desejem um conteúdo de qualidade. A minha dica, a dica bônus, que não apenas eu estou dizendo, quem sou eu para ir contra, mas somente Salomão falou que é melhor serem 2 do que 1. Então, a minha dica para você é compartilhe o seu problema. 95% das pessoas do seu convívio talvez não tenham a sabedoria e a maturidade para te ouvir. Ou talvez algumas até nem se importem exatamente com o seu problema. Então, identificar uma pessoa de confiança, ou no máximo talvez 2, com quem você possa se abrir, você possa expor, faz a sua mente ventilar. Assim como essa pessoa fez ao vir até mim, me perguntando sobre como ela deveria agir naquele momento. Isso é muito importante porque você tira uma carga muito grande de dentro de você e desperta a criatividade para poder analisar com calma cada situação, deixando um pouco a área do teu cérebro, a área emocional do teu cérebro de lado nesse momento. Como eu falei, muitas vezes nós somos bloqueados pela área das emoções ao momento que nós não conseguimos ativar o nosso neocórtex para poder pensar a respeito da situação. Até a atividade do escrever está na mesma área do lobo frontal. Então, quando você escreve, você ativa a área dos seus pensamentos. Não deixe de falar aqui, escreve aqui embaixo quais as formas que você utiliza para poder lidar com os seus problemas. Einstein brilhantemente disse que a felicidade não é a ausência de problemas, e sim a capacidade que você tem de lidar com os problemas.